nós estamos aqui com um sistema acoplado de tubos a vácuo. E a gente vê aqui que ele é um sistema bem completo. Então eu queria te perguntar qual a principal diferença desse sistema acoplado para o sistema convencional de coletores planos. Perfeito. Bom, então a gente está vendo aqui um acoplado de tubo a vácuo da EcoPro. Por que acoplado? Porque os tubos coletores já estão acoplados ao reservatório térmico. Esse sistema ele é vendido num kit, então ele já vem todo estruturado, tubo, reservatório e estrutura. E isso representa um custo-benefício superior a qualquer outra tecnologia, porque ele vai ter aqui o menor custo de instalação, de aquisição e de manutenção, se comparado a outras tecnologias. Então, é um sistema de alto rendimento, um sistema que atinge temperaturas mais altas, então eu preciso de um volume menor de água, e isso representa também menos peso sobre o meu telhado. Então, é um equipamento que se adequa a qualquer edificação. Temos aqui ele em diversos volumes. Hoje nós temos duas linhas dos sistemas acoplados. A primeira dela é uma linha importada, a gente chama de linha Gold, onde o reservatório externo e interno são de inox. Esse daqui é a nossa linha Platinum, de fabricação nacional. O único produzido com revestimento externo em alumínio, tá? É o único fabricado no mundo com revestimento externo em alumínio. O reservatório interno dele também é de aço inox e pode ser aço 304 ou 316. Esse cara aqui tem uma grande vantagem em relação aos outros equipamentos, inclusive sobre o nosso importado Gold. Nós temos um sistema patenteado, que a gente chama de dispositivo EcoPro, que dá mais eficiência para o equipamento. Então, depois do terceiro tubo, do lado da entrada de água fria, nós temos uma barreira interna que vai até a metade do reservatório. Então, a água de reposição, ela pré-aquece nos 3 primeiros tubos e quando ela está aquecida, ela transborda para o restante do reservatório. Então, com isso, eu não jogo água fria em todo o sistema quando eu estou repondo água. E isso deu mais eficiência para ele. Então, nós temos aqui um equipamento de 24 tubos, nesse caso aqui, com um reservatório de 352 litros, que vai atender uma demanda média de até 10 a 11 banhos dia. É o que eu consigo com o sistema importado. Esse com 24. Esse eu consigo a mesma eficiência de um 30 com 24 tubos. E os nossos equipamentos possuem um outro diferencial muito importante. Muita gente pergunta, por que o reservatório de vocês tem 2 saídas de respiro? Esses sistemas, eles atingem temperaturas mais altas, então eu tenho mais pressão positiva no sistema. Então, os 2 respiros ajudam a aliviar com mais facilidade essa pressão que é gerada com o aumento da temperatura. E também para prevenir a pressão negativa. Quando eu tenho aqui algo que pode provocar essa pressão negativa no sistema, eu consigo compensar também com o segundo respiro. Então, às vezes o cliente viajou, o equipamento ficou um pouco em desuso, ele está muito quente, às vezes ele gorfa, ele chega e vai usar água quente. Quando ele abre essa água, ele pode criar ali uma situação de pressão negativa. Essa água causar ali um vácuo na tubulação e chegar até o reservatório. Isso pode fazer com que ele murche. E o segundo respiro previne essas situações, tá certo? Então, é uma questão de segurança. E claro, como nós vimos anteriormente, os tubos são muito resistentes, mas não são inquebráveis. No caso, por exemplo, de uma chuva de granizo, se um tubo desse quebra, você vai abrir um buraco no sistema de 58 milímetros. Com um respiro só, eu consigo ter aqui um respiro só de 3/4. Eu vou ter uma vazão de água muito grande. E aí eu acabo também correndo o risco de ter pressão negativa no sistema. Então, o segundo respiro, ele é importante para essas situações, é para dar mais segurança ao sistema, tá certo? Esse reservatório, então, é o Platinum 24 tubos. Nós temos também ele com 12 tubos, que atende em média aí 5 banhos dias. Ele equivale ao nosso sistema também importado de 15 tubos. Ambos têm a mesma produção energética, todos são certificados no IMEA classe A e a gente tem pronta entrega de toda a nossa linha de equipamentos. Ok, e a gente falando agora, comparando os sistemas. Claro que cada um tem a sua hora, o seu momento de uso, mas a gente comparando a eficiência desse com o sistema convencional, que é mais utilizado no mercado,
eficiência e valores. O que você pode falar para a gente sobre isso? Bom, para a gente fazer essa comparação, primeiro a gente tem que entender a eficiência. Se eu tenho um sistema que me rende aqui 10 banhos dia, eu tenho que ver qual o sistema da tecnologia convencional que vai me trazer o mesmo resultado. De uma forma mais simples, um sistema acoplado tem o dobro da eficiência de um sistema convencional. Então, se eu tenho um sistema de 300 litros, eu vou comparar com um sistema convencional de 600 litros. E aí eu vou ter uma ordem custo parecido. Só que aqui eu vou ter um resultado melhor, uma eficiência melhor da tecnologia. E uma ocupação também do tempo. Com certeza, uma área bem menor. E assim, para eu fazer a instalação de um sistema convencional, eu tenho que fazer a interligação do coletor com o reservatório, a interligação do reservatório com a caixa d'água. Eu tenho que fazer, às vezes, estruturar o boiler, estruturar as placas, principalmente se for uma superfície plana, e eu não vou poder usar a inclinação do telhado, então vou ter que criar essa estrutura para o sistema convencional. Isso tudo onera a instalação. Com a tecnologia de tubo a vácuo acoplado, que já vem todo estruturado com esse kit, né, ele tem um custo-benefício muito superior às outras tecnologias. E aproveitando, você falou em inclinação de telhado. Às vezes eu tô ali com o telhado, meu telhado tá pronto já, minha construção é antiga, e ele não tá pro norte, que normalmente é o que é recomendado. O sistema a vácuo me traz alguma vantagem sobre isso? Posso instalar para outro lado, para leste, oeste? Todo o sistema ele vai ter a melhor eficiência voltada para o norte, é quando ele vai ter ali a maior incidência de radiação solar. O vidro plano, ele tem menos tolerância porque ele pode refletir essa radiação. O tubo a vácuo, como nós vimos, como ele tem uma superfície cilíndrica, ele tem uma área de absorção maior, tem mais tolerância. É óbvio que se eu não tiver o norte, independente da tecnologia, eu posso usar leste e oeste, mas para isso eu vou ter que ampliar a minha área coletora. Eu consigo mantê-lo instalado para o telhado leste ou oeste, porém eu vou ter que dimensionar um equipamento maior ou uma quantidade de módulos maior. É possível instalar ele também em épora. Eu consigo colocá-lo de lado no telhado e estruturar os pés até a laje. Então, assim, ele fica suspenso, né? Não fica uma instalação visivelmente, né, tão esteticamente, né, bonita, mas depende, né, da necessidade do cliente, daquilo que ele está mais, né, preocupado no momento, se é a estética da casa, se é a economia que o sistema vai render para ele. E dependendo da posição que o equipamento ficar, ele pode ser que ele fique escondido na platibanda do telhado, no telhado nos fundos da casa. Mas a gente tem essa opção de instalá-los leste e oeste, ampliando o tamanho do reservatório ou a área coletora. No período da tarde, a gente tem mais radiação solar. Então, é melhor o equipamento estar voltado para oeste do que para leste. Porém, a gente tem que avaliar outras questões, porque às vezes, no final do dia, pode ser que tenha algum sombreamento, então você de manhã teria uma área de exposição maior, então isso também pode ser avaliado. Esse sistema a vácuo acoplado, ele é mais compacto, então assim, ele dá uma questão muito legal na estética da casa também, porque ele pode trabalhar ali na inclinação um pouquinho menor do que o sistema dos coletores planos, e também, como ele tem uma eficiência bem maior, você não precisa ter a mesma quantidade de placas que você teria ali com o coletor plano. Exatamente. O equipamento, apesar dele vir com estrutura de cavalete, ele vai com a estrutura completa, ele pode ser instalado na água do telhado. Então a gente usa as peças do cavalete do sistema para distribuir o peso sobre o telhado. E a gente, obviamente, o técnico vai avaliar o telhado e ver a necessidade de ancorar o sistema na laje ou distribuir e travar o sistema na madeira do telhado. Então, assim, importante a gente entender que ele pode ser instalado em qualquer tipo de telhado. Eu posso deixar ele bem rente ao telhado, que ele vai ter ali uma área reduzida, esteticamente ele vai ficar muito bonito, valoriza o imóvel, né? Uma tecnologia que chama muita atenção e que tem uma vida útil muito longa e um custo de manutenção bem mais baixo que os outros sistemas. A gente consegue ver aqui, nesse sistema a vácuo acoplado, que o reservatório ele tem um diâmetro geralmente menor do que o sistema convencional. E isso, de alguma forma, impacta também na questão da estrutura do telhado, questão de distribuição de peso na estrutura. Exatamente. Todos os nossos sistemas, independente dos 12 tubos
tubos até o 36 tubos, eles têm o mesmo diâmetro. O que vai mudar é a minha área coletora, ali, a quantidade de tubos. E com diâmetro menor, eu consigo ter uma distribuição de peso maior sobre o telhado. Então a gente consegue fazer as instalações com toda a segurança, compatível com cada telhado. Obviamente a gente tem que, em alguns casos, estruturar o equipamento na laje. O telhado do cliente às vezes é muito antigo, mas qualquer edificação a gente consegue fazer essa instalação com segurança e de maneira que o equipamento tenha o rendimento proposto para aquela demanda. Então, acho que é importante frisar aqui que, independente da sua situação aí, é uma obra que já foi construída há algum tempo, não foi deixado instalação prévia para receber um sistema de aquecimento solar. Com as soluções aqui da EcoPro, você consegue ter aí aquecimento da água com os diversos sistemas, né, disponíveis aqui. E é legal também, né, a gente falar aqui de algumas oportunidades, né, que a gente sempre fala do aquecimento para água do banho, do hotel, da pousada, da sua casa, da sua piscina, e existem aplicações para alguns mercados que a gente às vezes nem imagina. Esse equipamento, por atingir temperaturas acima de 70 graus, ele é muito usado em sistemas de higienização de ordenhas. Eu preciso de ter uma água acima de 70 graus para fazer a lavagem ali do ordenha. Então esse equipamento, sem o apoio térmico, sem necessidade de apoio térmico, consegue ter a temperatura para atender esse tipo de demanda. Então, é uma solução compacta que pode ser instalada, né, próximo ao local da ordenha, em cima da ordenha, de uma forma muito simples e que vai trazer ali um resultado, uma economia muito grande para quem vende, atende esse mercado e para quem usufrui, né, para quem é o dono da ordenha. Então, temos aí algumas outras oportunidades, né, de negócios e aplicação dessa tecnologia, não apenas para uso residencial.